Olá pessoal, tudo bem? Trazendo hoje para vocês a leitura para o signo de Touro, tá bom? Vamos ver o que vem aí para Touro nos próximos dias, fazer uma leitura bem aberta, geral, para ver, né, o que realmente vocês podem estar experimentando aí nos próximos dias. Queria convidar vocês para deixarem um comentário aí, já marcar com a tua intenção essa leitura. Deixa um likezinho. Se tu não é inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Eu agradeço muito, tô muito feliz. Já consegui alcançar a meta de 1000 inscritos, gente. Isso, meu Deus, é fantástico. Tô muito feliz. Gostaria muito de agradecer vocês que estão tendo essa participatividade toda nessa empreitada minha aqui no YouTube. Ok, pessoal, vamos ver o que vem aí para Touro. Desejo que sejam coisas muito positivas. Touro, acontecimento. A Lua. 3 de espadas. 6 de ouros, rainha de ouros. E é isso então, pessoal. Vamos ver isso aqui. Tô vendo que tem... eu tô com câncer na cabeça, mas não é, tá, gente? É touro. E a carta da lua também é uma carta do signo de câncer, né? Então, a gente tá falando, assim, de muito emocional aqui nessa situação. Embora, né, tenhamos apenas a lua aqui como carta que simboliza o aspecto emocional, a carta do 3 de espadas também tá falando das decepções, né? E aí, aqui, o 6 de ouros com a rainha de ouros, eu tô meio na dúvida a respeito do que tem aqui. Acho que eu vou pedir uma ajuda pro tarô. Mas tá diferente, pessoal. Eu tô vendo, assim, duas situações aqui, dois quadros. Pode ser tu e outra pessoa, pode ser, pode ser duas situações diferentes que tu tá vivendo na vida, tá? Mas, a princípio, eu vejo, assim, alguém que tá ou muito triste e magoado com uma situação e isso tá poluindo, turvando a visão dela para todo o resto, ou é uma pessoa que tá prestes a ser revelado para ela uma decepção considerável aqui e pode ter a ver com o campo financeiro, tá? Touro, mas não toma por final, tá? Vamos ver o que tem aqui. No fundo de deck a gente tem o 8 de paus. Pode ser que vocês, se for esse o caso desse percalço do financeiro aqui na vida de vocês, tem touro aqui também, né? Bastante aqui nessa rainha de ouros aqui, nesse 6 de ouros. E o naipe de paus aqui com a carta 8 de paus tá falando muito de uma virada nessa situação, tá? Desafios aqui. Desafios na carta da lua com o 3 de espadas aqui, pessoal. Vocês enfrentando uma situação aqui, tá? Vamos ver essa rainha aqui. O eremita. Nossa, o eremita e o julgamento. Poxa, Tarô, podia ter facilitado 2 de paus no fundo de deck. Pessoal, eu acredito aqui que essa carta do 6 de ouros com essa rainha de ouros aqui tá falando realmente de alguma questão no âmbito financeiro. Vocês podem ter acabado extravasando alguma coisa aqui. Gastos, possivelmente, e agora aqui com a carta do Hierofante nada, desculpa pessoal, do eremita e do julgamento, vocês buscando lá no mais íntimo de vocês essa situação, a resolução aqui, um voltar atrás e tentar de novo, uma questão assim. E tem a ver com esse desafio financeiro, essas sombras na vida financeira aqui que estão atrapalhando vocês aqui, tá? Essa carta da lua com o 3 de espadas aqui e clarificadas pelo 5 de paus, isso aqui pode estar falando para vocês
para vocês darem um pouco mais de atenção para o aspecto emocional que está envolvido nisso aqui, tá? Seja vocês ajudando alguém, porque me parece que foi isso que aconteceu aqui, tá? Na Rainha de Ouros e Seis de Ouros. Me parece que tem muito a ver com vocês ajudarem, assim. E isso aqui trazendo para vocês um profundo sentido de reflexão, assim. Pode ser até um sentido de reflexão a respeito do valor do dinheiro, sabe? Eu acredito que vocês vão ter uma nova oportunidade aí de reaver se vocês tiveram alguma perda ali com aquele 3 de espadas. Se vocês tiveram alguma perda em relação a alguma confusão que andou acontecendo aí, vocês tendo essa oportunidade desde que vocês olhem, né, a profundidade disso. Como se desenrola para o carro? 3 de paus. A morte. Nossa, não, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. E o mago, nossa, gente. Tá, eu vejo aqui realmente assim, ó, é isso que vocês estão almejando aí, estão desejando, estão pedindo pro universo, estão buscando dentro de si um método de recomeçar essa situação aqui na vida financeira, que pode estar envolvendo algum aspecto do afetivo ou do emocional de vocês, que está impactando lá nesse lado emocional, tá? O desenrolar disso aqui, dessa situação, ele acontece através de um movimento de expansão que vocês vão fazer. Pode ser uma mudança, pode ser uma mudança geográfica também, pode ser uma mudança de trabalho, alguma coisa aqui que vocês vão mudar vai trazer para vocês essa possibilidade aqui de reaver o que vocês consideram ali que foi uma perda ou que foi fruto de uma situação ali onde vocês não estavam de uma forma confortável, não estavam agindo de uma forma, assim, talvez vocês tiveram que se machucar demais, digamos assim, né? Porque aqui a gente tem a carta da Rainha de Ouros, então quer dizer, já demonstra o aspecto cuidador que o touro tem. E isso aqui tá demonstrado aqui nessas cartas, por quê? Porque provavelmente vocês estavam tentando, não é negligenciar, mas tentando ignorar esse problema que estava surgindo aqui, que poderia ter a ver com ajudar uma pessoa financeiramente, tá? Vocês não estavam vendo, essa possibilidade aqui de que isso iria ferir vocês de alguma forma, talvez no campo emocional, ou talvez no campo financeiro, né, no campo dos negócios, que essa ajuda que vocês estavam provendo, vocês não estavam vendo que isso iria causar alguma dor para vocês, tá? E aí, consequentemente, na hora que estourou o negócio, pode ter rolado até uma briga, uma discussão, um desconforto, um desacerto entre pessoas, tá? Aqui com a carta do 5 de paus. E aí o desenrolar disso se dá a partir de um distanciamento, provavelmente, ou de uma mudança efetiva no ambiente, tá? Mas é algo assim que é para trazer realmente um resultado, é um negócio que é para crescer mesmo, aqui com a carta do 3 de paus. E aí a carta da morte e do mago. Isso aqui eu vou entender que é assim, se vocês estavam sofrendo algum tipo de manipulação ou de influência, isso aqui acabando, tá? Essa influência que vocês poderiam estar sofrendo, talvez pudesse ser uma influência vinda de uma figura feminina também, tá, pessoal? Essa influência aqui acabando, isso aqui, essa situação da carta da morte e do mago, é isso, é vocês botando fim numa situação ali que não tava, que tava mais trazendo essas ilusões para vocês do que propriamente deixando com que vocês vissem lá no íntimo de vocês qual que era a real razão dessa situação que tá acontecendo, tá? Vamos ver como se encerra esta situação para touro. Como se encerra tarô para touro? Resultado para touro. O dependurado. O 3
de copas. A força e o 10 de ouros. Deixa eu ver aqui, fundo de deck as de espadas. Gente, assim, ó, vocês vão estar recebendo insights, tá? Ou mensagens, ou vão estar tendo clareza, vão estar vendo situações de uma outra perspectiva aqui, tá? E provavelmente de algo mais realista, tá? Uma questão mais realista. Não tanto emocional, embora aqui a gente tenha o 3 de copas, isso aqui pode estar falando de alguém indo embora, tá? Aqui com 3 de paus e 3 de copas, aqui pode estar falando de alguém próximo indo embora, pode estar falando de pessoas, inclusive, não somente indo embora, mas se unindo. Em compensação, aqui a gente tem o carro que fala dessa questão de velocidade e traslado, aqui com a carta do dependurado, né? Isso aqui, vocês vendo essa situação de uma forma diferente, sem poder fazer muita coisa em relação a isso, sem poder agir muito em relação a isso, mas vocês tendo essa perspectiva. Aqui, com a carta da morte e a carta do leão, eu vejo que muito disso aqui vai ser fruto da dissolução de questões de ego, tá? Seja da parte de vocês ou dessa pessoa que pode estar indo embora aqui, ou se vocês que estão indo embora, vocês vendo essa situação aqui de uma forma, de uma outra perspectiva, né? Tendo uma outra perspectiva em relação a essa união aqui, ou a essa família, ou a essa parceria, esse casal, tá? A carta da morte e a carta da força ali falando que vocês tem grande capacidade, digamos assim, de dominar as situações, tanto para que elas se finalizem, quanto para que elas permaneçam, tá? Eu acredito que tanto vale aqui a força se sobressai em relação à carta da morte, tanto vale que a carta da morte se sobressai em relação à carta da força. Das duas maneiras vocês teriam um resultado positivo, porque a força subjugando a morte, digamos assim, é vocês ali firmes, resilientes, vocês ali calmos e pacientes a ponto de fazer com que até o tempo de transição das coisas seja algo sutil a ser superado, entende? Ou de forma sutil, né? Superando isso de forma sutil. E a carta da morte se sobressaindo em relação ao ego, ao que é egóico, as questões mais particulares aqui, individuais. E aqui a carta do 10 de ouros com o mago, vocês não só percebendo questões de manipulação dentro do que vocês consideravam um grupo confiável e sólido, e não somente isso também, mas a função de vocês usarem o dom da palavra, de vocês fazerem as mágicas de vocês para moldar esse grupo familiar ou de amigos ou de relações afetivas aqui, ao modo de vocês em prol de um futuro onde tenha o que ser colhido, tenha o que ser vivenciado de forma positiva, tá? E aqui, né, falando sobre isso, justamente sobre isso, quando vocês tiverem uma perspectiva um pouco diferente dessas uniões, seja a respeito de vocês estarem, né, fazerem a manutenção dessa união, ou de vocês partirem embora, desfazerem essa união aqui, isso aqui também trazendo para vocês possibilidades de vocês conquistarem as coisas na base do que vocês têm por certo, na base do que vocês veem que eu não tô agindo pelo meu ego, eu tô agindo pela justiça, eu tô agindo em prol da minha pessoa, que seja, sabe, do que tu considera importante para ti, tu tem todo o direito de ir atrás e fazer com que aconteça. Isso aqui é indiscutível, né, pessoal? Ninguém aqui nasceu para fazer voto de pobreza, isso aí são pessoas muito específicas aí que fazem, então tá muito certo vocês correrem atrás do conforto, da paz, de espírito de vocês em relação à vida material aqui, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso, isso é realmente um aspecto digno de cada ser humano, né? E bora então, pessoal, vamos ver aqui um recadinho da Dona Rosa Caveira, ver o que ela pode nos trazer hoje a respeito desta situação que o tarô nos trouxe, se ela vai nos dar um conselho, um puxão de orelha, um alerta.
Por favor, dona Rosa Caveira. Normalmente eu pego 3 cartinhas aqui desse oráculo, mas dessa vez vieram 4, vamos ficar. A gente tem aqui, pessoal, uma carta, desculpe, uma mulher, tá? Uma mulher. Ali depois a gente tem a carta do véu de noiva, né, que refere-se a uniões em vários aspectos do consulente. Então aqui é a união com uma mulher, tá? Isso aqui é para relacionamentos, isso aqui é para amizades, isso aqui é para qualquer coisa aonde vocês estejam se relacionando, independente de que forma, com uma mulher, ok? Ou com uma pessoa de energia feminina predominante. Depois tem a balança, né? Assuntos de justiça, papéis pendentes ou heranças. E a âncora. Essas cartas confirmam as cartas ao seu redor. Então, aqui, pessoal, uma mulher provavelmente estará a receber notícias a respeito de situações na justiça, tá? E é uma confirmação disso, ok? Em relação às sociedades, em relação às relações aqui, tá? Independente de em qual situação. Pode ser questões judiciais de divórcio ou de casamento, podem ser questões judiciais de herança, tudo que envolva papéis, justiça, uma mulher e situações aqui de relações interpessoais aqui com a carta do véu de noiva, tá? Outra situação que a gente pode ter aqui também é para pessoas que estão aqui assistindo essa leitura e detectaram, né, isso aqui... não traz para vocês uma resposta a respeito do que realmente vai acontecer, se é positivo ou se é negativo, para a perspectiva de cada um. Tá mencionando um acontecimento envolvendo uma mulher e questões judiciais de relações interpessoais, tá? É uma confirmação de que isso vai acontecer aí nos próximos dias. Aqui no fundo de deck, a gente tem a corda com nós apertados. Pode estar falando de confusões, de dificuldades, de embaraços, assuntos que as cartas rodeiam, das cartas que rodeiam. Então, gente, isso aqui pode estar falando de algum desafio aí que vocês vão estar vivenciando em termos judiciais, ou também pode ser, se vocês moveram uma ação, pode ser também um movimento dentro dessa situação, tá? Pode ter a ver com uma mulher, pode ser uma mulher, pode tu ser uma mulher, tá? Mas, resumindo, pessoal, é isso. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo até aqui. Se tu gostou do conteúdo, por favor, deixa teu like. Isso vai realmente contribuir muito com o meu trabalho. Eu agradeço imensamente. E gostaria de pedir também para vocês colocarem aí, se assinarem como inscritos do canal, para receber as notificações, né? Ativar o sininho aí para receber as notificações, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E votem lá na enquete que eu fiz para saber que tipo de leitura vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Um beijão, até logo, tchau, tchau!